Bom dia, pessoal. Bom dia! E aí, vamos convidar os amigos. Mais uma live do nosso cafezinho jurídico. Graças a Deus, nesse sábado maravilhoso. Hoje, um agradecimento especial ao Posto e Conveniência Shell, tá? Café e Conveniência do Posto Shell. A nossa amiga Milene mandou para nós recebidos delicioso esse café gelado com Monan. Milene, Maurício, Café e Conveniência do Posto Shell, muito obrigada por esse recebido, esse café da manhã maravilhoso, que tem tudo a ver com o nosso cafezinho jurídico, que agora nós temos xícaras personalizadas lá da Maine. Espero que a Maine esteja aí nos vendo. Maine, trabalho maravilhoso, tá? Em breve faremos várias encomendas, que nós teremos sorteios aqui no nosso cafezinho jurídico. Pessoal, vamos convidar os amigos, vamos entrar, que hoje nós vamos falar sobre contratos. Bom dia a todos. Obrigada pela presença nesse cafezinho jurídico, nessa manhã de sábado. Mais um cafezinho. Hoje nosso tema, revisão contratual, com um queridíssimo amigo, Dr. José Eduardo Martins. Ele já está aqui na nossa live, já fez o convite. Lari, vamos ver se a gente consegue já chamar nosso convidado. E eu quero também agradecer a nossa querida amiga Dione, que mandou pra gente um pão maravilhoso. Delicioso, Dione, que hoje contribuiu maravilhosamente também conosco. Nossa, que delícia! Obrigada! Vários recebidos hoje. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Satisfação em recebê-lo aqui, doutor, meu querido amigo Zé. Isso aí, eu que agradeço o convite, fico muito feliz aí de participar com vocês aí nessa manhã. Só que o cafezinho de vocês aí tá chique, hein? Pô, caneca, tem de tudo aí. Aqui, ó, o meu café, ó, é um suco de uva só, acabou. Mas que delícia, obrigada por aceitar esse convite desse cafezinho. É um bate-papo mesmo. Vamos falar aqui sobre um tema que está surgindo várias dúvidas, né? Em razão da pandemia, da revisão contratual. Eu queria apresentá-lo rapidamente, Zé. A gente se trata assim, né? Porque, na verdade, para quem não sabe, o Zé estudou comigo, se formou comigo há 10 anos, né, na PUC. Nossa, não precisa lembrar já os anos, já tá ficando complicado já. Quantos anos faz, né? Então. Porque antes era assim, era recém-formado, tal, ainda paga o OAB mais baixo, o valor, agora já tá tudo quebrado, já não dá mais. Verdade. O doutor José Eduardo Martins é pós-doutor, doutor, mestre em Direito Civil e professor na PUC Campinas. Estudou bastante. É o que eu falo sempre para os meus alunos, eu escrevi um monte de coisa, coloquei uns latinhos, o pessoal acreditou. Eu não entendo isso. Eles foram me dando os papéis, eu falei, tá bom, né? Vocês estão acreditando nessas besteiras que eu tô falando? Tá colando, né? Ué. Que bacana, que bacana. Então vamos lá, a doutora Cíntia, professora também. Legal. De começar, compartilhamos desse amor pela docência, né? Você Zé, que eu fiquei sabendo que você quiser. Por favor. A live é leve, né? Como diz nosso querido Pablo Stolz, a live é leve. Aqui exatamente. Também, exatamente. Então, esse assunto aí é tortuoso, né? Revisão de contratos. Não só na pandemia, eu acho, mas sempre é uma questão que surge no direito civil, com as possibilidades de revisões, não só do contrato, mas de cláusulas contratuais. E como professores, o que a gente ensina para os alunos, né, Zé? Tem que cumprir contrato, é boa fé, contrato é feito para ser cumprido, né? Honrar os negócios jurídicos. Mas eu sei também que você brilhantemente escreveu sobre o inadimplemento eficiente do contrato. Isso mesmo. E que inadimplemento pode nem sempre ser uma coisa ruim. Né? Exato. Como é que nós conseguimos falar em inadimplemento ou revisão de contratos sem sempre nos levar a uma ideia de que seja algo ruim? Então, fale para a gente dessa tese que eu tô assim, encantada.
Dando um a mais. Então, a minha ideia aqui é a seguinte, né? A gente tem, principalmente porque a gente está nesse sistema nosso romano-germânico aqui, que contrato é sempre uma promessa. Então a gente tem aquele negócio do pacto. Então tinha aquela ideia lá da boa-fé, da bona fides, que você dava a mão, o romano dava a mão para o outro, falava algumas palavras em latim, lá e pronto, já estava resolvido tudo mais, o problema do contrato. E se você desrespeitasse, era como se você estivesse respeitando a deusa. A gente abandonou um pouco dessa ideia da deusa, mas a gente ficou ainda com essa ideia de contrato ser uma promessa. Muito bem. Essa ideia é interessante, inclusive é mais interessante até que a questão lá nos Estados Unidos, que eles têm um requisito a mais que chamam de consideração, que seria a ideia então de tem que entregar algum bem, tem que transferir algum valor para poder o contrato ter exigibilidade. Aqui a gente não tem isso, é só falar aceito o contrato. Exato. Mas o problema é que, mesmo essa ideia sendo interessante para ter exigibilidade nos tribunais, ao mesmo tempo criou uma confusão moral com o contrato. Porque agora ficou aquela coisa subjetiva. Eu preciso cumprir, eu me prometi cumprir o contrato. E se é interessante para trazer, vamos dizer assim, um reforço da regra, ao mesmo tempo criou um problema. Porque agora, se a gente começa a misturar moral com direito, daqui a pouco a gente não sabe mais o que é direito e o que é moral. Mesmo que a gente tenha essa crítica mais atual aí, de que precisa ter uma influência maior da moral, alguns autores estão defendendo mais isso. Mas de qualquer jeito, direito ainda é só direito, moral ainda é só moral. Então eu tento resgatar, de certa maneira, um pouco dessa ideia, lá no fundamento. E para dizer o seguinte, que quando você tem um contrato, você tem a opção de adimplir e, ao mesmo tempo, você tem também a opção de ser inadimplente, mas não para prejudicar a parte contrária, mas você será inadimplente para aumentar o bem-estar social, o bem-estar coletivo. Como assim? Vamos pensar num exemplo? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu cheguei para um vendedor, cheguei para um comprador e falei para ele assim, olha, eu vendo o determinado bem aí para você por R$100. E se eu não te entregar o bem, eu pago uma multa de R$50, tá bom? A pessoa fala, tá bom. Chega um terceiro e fala para mim, olha, eu quero esse mesmo bem que você tem, mas eu pago R$200. Aí eu faço as contas na minha cabeça. Eu falo assim, peraí, ó, se eu quebrar o contrato com aquele primeiro, eu pago 50, mas eu recebo 200. No fim, eu recebi 150, sendo que com o primeiro eu receberia só 100. Opa, eu acho que é mais vantajoso para mim. Você vai falar para essa pessoa, para ela cumprir a primeira promessa? Aí você tem um problema, porque você vai falar assim, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero ser trouxa, né? Vai pensar assim, não quero ser trouxa, eu quero ganhar dinheiro. Então, o que ela vai falar? Olha, eu quero fazer o negócio com a segunda pessoa, vou quebrar o contrato com a primeira, por quê? Vai ser mais eficiente para mim. E agora, você tem que pensar também que aquele que contratou o primeiro, ele tem um ônus. Qual que é o ônus? De ter negociado um contrato com uma multa que seja suficiente para cumprir as perdas e danos. Né? Então ele tem que ter pensado, olha, se essa multa de R$50 era insuficiente, azar o meu, que não pensei numa cláusula contratual que pudesse aí me compensar. A gente tem aí a ideia, pelo menos presumida, que é essa compensação, que foi bem negociado o contrato. Então, é isso que eu defendo, que essa dinâmica de mercado, né, de contratação, ela precisa ser eficiente para fazer uma alocação eficiente de recursos, que é um termo bem de direito, desculpa, nem de direito, da economia, para você, então, transmitir aí, distribuir as riquezas e tudo mais, de modo com que as partes saiam ou na mesma situação ou melhor do que estavam antes, né? Nos vários ajustes possíveis dentro do mercado. Tá? Certo. Perfeito. Certo. Uhum. E falando aqui, entrando literalmente na revisão contratual, eu queria que você falasse um pouco quais contratos podem ser submetidos a essa revisão. Ó, contrato, aqui de maneira geral, podem ser todos. Todos. Tá? Não teria uma limitação, assim, falar assim, olha, só esse tipo de contrato ou outro. É que aí a gente precisa pensar, sempre fazer uma diferenciação entre a revisão judicial e a onerosidade excessiva.
Por quê? Porque as pessoas, até muitos advogados acontecem, e não por mal, não digo assim, má formação, que coisa, não é nada disso. É porque quando a gente estuda essa matéria, é um atropelo de matéria, de coisa, conteúdo, né? Você lembra o professor Osnina com a gente, né, Mônica? Era das 7h20 até as 9 horas. Saudade, né? Olha, vou falar pra ele que eu encontrei você para ele mandar um beijo depois pra ele certinho lá. Será que ele tem Instagram já? Porque ele demorou Instagram não... Ixi, pior que, ó. Ele conseguiu fazer um Facebook, não foi? Um WhatsApp, agora ele está eu acho que tem. Ele tem um WhatsApp, mas ainda assim, vixe, viu? Responde às vezes. Mas daí o que a gente tem que diferenciar? Né? O 317 do Código Civil, ele permite que qualquer obrigação aí possa ser revisada. E daí como que pode ser revisada? Quando a gente tem aí uma situação irresistível, como tem uma situação aí extraordinária, que muda o equilíbrio contratual. E daí a gente já fala um pouquinho dessa questão do equilíbrio contratual um pouco mais para frente. Então, o que vai acontecer no 317? O juiz vai intervir no contrato, vai ter uma intervenção estatal, porque ele vai falar, olha, a cláusula contratual aqui não está bem ajustada diante da circunstância de agora. Então a gente precisa mudar essa dinâmica. Por outro lado, a gente tem o... Ixi, será que caiu aqui? Oi. A gente não está me ouvindo? Vocês. Agora voltou. Pronto. Voltou. Daí a gente tem... Daí a gente tem a onerosidade excessiva, que daí está lá no artigo 478 a 480. Daí, essa especificamente, a gente tem uma espécie contratual, que seria até uma forma aí de contratar, que seriam aqueles contratos de prestação continuada ou diferida. Para quem não lembra isso daí, tem alguém assistindo aí que ou não é da área ou então não mexe no direito contratual, está mais como curioso aqui. Obrigação aí de prestação diferida é aquela que acontece o seguinte, que eu celebro o contrato agora, mas eu cumpro ou executo esse contrato depois. Então, digamos, eu faço o contrato aqui com a Mônica hoje, mas eu vou só pagar o valor semana que vem. Então, obrigação diferida. E continuada, aquela que tem prestações periódicas. Então, vou ter lá, todo mês eu tenho que pagar, né? Que daí é o carnezinho, por exemplo, as parcelas que nos assolam, infelizmente. Né? Então, a gente tem que pagar lá 10 vezes, daí falam que é sem juros, mas na verdade está cheio de juros. Né? Muito bem. Então, esses tipos de contrato aí, daí eles podem sofrer essa resolução por onerosidade excessiva. E o que é essa resolução por onerosidade excessiva? Daí é a situação em que as partes voltam ao estado anterior. É diferente da revisão judicial do 317. Porque no 478, daí então, as partes devolvem, desfazem tudo que elas fizeram, aquilo que foi adiantado, e voltam para o estado anterior. Tá? Lá, voltou. Aí, Estamos ouvindo? E aí? Agora estou ouvindo. Inclusive a imagem está até melhor. Acontece Legal. nas melhores lives, viu, Zé? Sim, opa, ixi, já aconteceu comigo também, no meio de aula também. Ixi, normal. Normal. Mas nós falávamos, então, né, o então. já questionou quais contratos poderiam ser alvo de revisão. E aí, o Zé estava explicando que, na verdade, todos os contratos, aí, claro, a depender aí da sua particularidade, né, Zé? Isso. Aí, a diferença que eu fiz aí só para vocês, e daí tem uma outra também, que eu preciso falar que é importante, principalmente pessoal aí que trabalha em direito consumidor, né, é a questão da onerosidade excessiva. Né? A onerosidade excessiva, então, do 478 ao 480, que leva à resolução do contrato. Então, as partes voltam à situação anterior, então desfaz como se o contrato não tivesse existindo. A diferença que a gente precisa fazer também, que é importante, porque tudo isso a gente está falando dentro de contrato civil
e contrato empresarial. Ainda que tenha gente que defenda uma terceira categoria para os contratos empresariais, ainda a gente entende que está unificado porque o Código Civil tratou dessa forma. Então vamos seguir a lei, não dá para seguir muito teoria por enquanto. Contratos. Contratos, né? Mas a gente tem a outra espécie, que é o contrato de consumo. E o contrato de consumo tem a lei própria, o Código de Defesa do Consumidor, e ele tem uma forma específica para se tratar da resolução contratual aí, quando se tem onerosidade excessiva, que é aquela do artigo 6º, inciso 5º. Porque o artigo 6º, inciso 5º, vai dizer o seguinte, que se houver algum fato superveniente que altera o equilíbrio contratual, aí então é possível haver a revisão das cláusulas, principalmente de cláusula de preço. Então, olha só, diferente do que o Código Civil diz para onerosidade excessiva e para revisão judicial do contrato, que o fato de ser extraordinário, irresistível, o Código de Defesa do Consumidor só fala que o fato tem que ser superveniente. Mudou o equilíbrio, é direito do consumidor pedir a revisão desse contrato e daí fazer a alteração da cláusula. O que pode trazer um problema sério, principalmente para fins de pandemia. Mas isso a gente já fala, então, daqui a pouquinho, para falar da questão da pandemia. Tá bom? Na verdade, né, é o tema que não quer falar, né, doutora? Essa questão da pandemia, a ideia de você não diferenciar oportunidade de oportunismo. Exato. Né? E ainda, por incrível que pareça, uma divergência, né? Se a pandemia de Covid-19 é caso fortuito, se a gente vai para o parágrafo único do 393, porque a doutrina diverge, né, Zé? Sim, se sim. é um caso fortuito, se não é, qual que é a sua opinião? Fale pra gente. Para mim, parece até aquela conversa de advogado. Depende do caso concreto. Então, eu já começo com depende e falo assim, só pode ser advogado. Certeza. Pois é. Né? Porque depende muito mesmo. Porque a gente tem que ver, e é uma teoria antiga, só que a gente não leva em consideração, não presta atenção, que é a teoria do Ortmann, que fala da base objetiva do negócio jurídico. O que é essa base objetiva do negócio jurídico? É você verificar as circunstâncias no momento da celebração do negócio, se era previsível, quais eram os objetivos, as finalidades por qual foi feito aquele negócio. Então, o que essa teoria da base objetiva vai dizer? Ela vai falar, então, o seguinte, olha, se era possível prever aquela consequência, se era algo aí que, ainda que fosse tornar a prestação impossível de ser cumprido, mas era previsto que poderia acontecer, então não tem que se falar de intervenção judicial, revisão do contrato, onerosidade excessiva. Agora, se foi algo não pensado, ou então imprevisível, então daí você tem essa revisão. E por que mais a gente tem que falar dessa questão de olhar o caso concreto? Vamos pensar o que muitos de nós estão fazendo justamente nesse momento de pandemia. Eu, por exemplo, comprei ontem um livro na Amazon. Vamos imaginar que a Amazon vira para mim e fala assim, vamos até ignorar um pouco o Código de Defesa do Consumidor, pensar só no estrito termo civil. A Amazon fala assim, olha, eu tô na pandemia, eu não posso te entregar o produto. Como assim? Vocês têm o serviço de entrega, vocês têm, por exemplo, eu comprei, vamos ter um exemplo concreto, eu comprei um e-book ontem na Amazon. Ela vai falar que ela não consegue transferir os dados para o meu computador por causa da pandemia? Não faz sentido. Né? Então, a gente precisa ver sempre o caso concreto. A pandemia impactou o negócio, transformando a alha contratual, que era ordinária, em extraordinária. Para quem não está acostumado, talvez, com esses exemplos, esses termos econômicos, o que é alha do contrato? É aquela variação que pode ter no preço. Então, vamos dizer assim, a Amazon vai me entregar o produto aqui em casa, pode ser que a embalagem que ela foi usar se danificou. E daí ela teve que usar uma outra. Pronto, ela teve um gasto inesperado, que para ela é ínfimo, mas né, é um gasto. Ou então o caminhão que ia trazer para cá quebrou, teve que consertar o caminhão para depois me trazer. Pronto, alha normal do contrato, ordinária. Espera-se que possa acontecer essas coisas. Agora vamos dizer, a Amazon está vindo entregar.
daqui a pouco tem o tufão lá, o tornado que passou lá pelo sul, chega aqui no meio do caminho, né, destrói a estrada, a rodovia, porque já desgraça já não é pouca, né? Gafanhoto, é tornado, é epidemia, é tudo, né? Que está acontecendo, né? Então, vamos dizer assim, acontece uma coisa dessa, alha extraordinária. Pronto, já tem um gasto aí, um prejuízo que era inesperado. Pronto, agora eu posso alegar e posso pedir essa tutela estatal, né? Perfeito. E aí, nesse momento, né, a gente queria saber o seguinte, como que as partes podem se resguardar nesse período para depois lá não ser responsabilizada por mero descumprimento das suas obrigações? Quais são as dicas aí? A primeira dica que eu faço é negociar bem. Negociar bem. Prestar atenção no contrato. É miudinha, a letra é pequenininha, lê a letra miudinha, pega a lupa, pega o celular, tem câmera, coloca zoom, lê tudo com calma. Não entendeu? Não entendeu? Chama o advogado, fala assim, ó, o que é isso aqui? Essa multa pode, esses juros pode, essa obrigação vai poder me cobrar desse jeito? Fala com ele. Termina. Agora, se você tem um pouco mais de conhecimento, ou você já tem um pouco de prática contratual, vamos dizer assim, você já se vira melhor, né? Daí, você tem... Só um detalhe que o Daniel, nosso presidente aqui da Campinas, está aqui, ó. Doutor Daniel, aqui perguntando letra pequena ou letra... agradecimento especial para ele. Especial aí, doutor Daniel, presidente da doutor Paulo Roberto da Silva, tesoureiro da OAB Sumaré. Obrigada aí pela participação. Legal. E ó, letra pequena ou letra miúda? Olha, se for o caso do Daniel, não tem essa coisa não. Para ele não tem revisão contratual nenhuma, né? Porque ele tem racionalidade jurídica e econômica total. Então ele nunca se dá mal, né? Não vai passar. Abração aí, Daniel. Obrigado por ter participado aqui. Valeu. Mas, então, a questão é a seguinte, se você tem um pouco mais de prática, se você entende um pouco melhor, é colocar garantias, cláusulas acessórias no seu contrato. Primeiro, não só negociar bem a prestação, verificar, isso é um estudo que as pessoas não fazem com cuidado, que é verificar os custos do contrato. Então, que a gente chama lá na economia de custos de transação. Então, verificar todos os gastos inerentes. Então, sabe quando muitos aí são advogados, então aí estão trabalhando, estão na área. Aí chega o cliente e fala assim, faz um desconto, faz não sei o que tal, e você às vezes faz o preço mínimo da tabela da OAB, né? Mas só que às vezes o preço mínimo da tabela da OAB não cobre o seu desgaste do veículo, o material que você usa, questão de infraestrutura, né? Então, você tem que colocar tudo isso no cálculo, para falar assim, não, vou ganhar R$800, tá bom, melhor do que não ganhar nada. Não é melhor do que não ganhar nada, porque pode ser que você gaste 1.500 para ganhar 800. Então, você tem que prestar sempre esse gasto, né? Fazer avaliação da indenização, da multa, se vai cobrir todo o seu prejuízo ou não, se é necessário, se é interessante colocar essa multa. E uma dica que eu dou também, além da questão de multa penitencial, que é aquela multa para se liberar do contrato. Então, eu pago a multa para não ter que cumprir mais. Se você for colocar uma cláusula penal, o que é a cláusula penal? Diferente da multa penitencial. É uma cláusula que você escolhe no inadimplemento, se a pessoa deixou de pagar, se você cobra a cláusula penal ou o cumprimento da obrigação. É você sempre colocar aquela vírgula que o código manda você colocar e as pessoas esquecem. Se você for cobrar cláusula penal, coloque expressamente que permitem as partes cobrar indenização suplementar. Por quê? Se você não colocar essa expressãozinha no final da sua cláusula lá, e a cláusula penal for insuficiente, digamos, acontecer um dano que você não esperava ali e vai ter que pagar essa multa, né, a outra parte, daí você vai falar assim, mas eu precisava cobrar mais. Não pode, tem que estar expresso lá. Então, você tem que colocar vírgula permitindo a indenização suplementar. Porque daí você pode levar a juízo, comprovar os seus danos a mais e a outra parte vai ser obrigada a pagar não só a cláusula penal, como a indenização suplementar também. Então, isso é uma dica que eu dou. Né? Então, esses assim são...
Então, esses aí são os cuidados iniciais aí que eu acho que tem que ser tomado, né? Agora, a gente pode pensar naquela situação, já que celebrei o contrato, deu tudo errado, principalmente nessa fase de pandemia. Isso está acontecendo muito, questão de contrato de locação, né, que está um problema. E a nossa lei nova aí do regime transitório, do direito privado, esse nome aí, eu falo dessa lei nova aí do direito privado, que eu nem consigo falar o nome certo. O RJET, eu falo, parece que eu de impressora, né? Parece uma impressora, RJET. Pior que é mesmo. Nossa, 14.010, né, Zé? Exatamente. Então, aí os vetos, né? Tá em vigor, né? Tá em vigor. E assim, foi vetado toda a parte de revisão contratual, né? A gente não tinha nada, agora a gente não tem nada. Alguns autores também estão falando, alguns conhecidos meus, falando que era desnecessário, que o código já resolve. E eu até concordo, o código resolve. Mas tem uma questão aí, e olha só, vou voltar para a questão moral, né? Interessante que tem. Porque se você reforça isso numa lei nova, mesmo que seja chovendo molhado, muita gente agora fala assim, tá na lei especificamente para a pandemia. E daí a pessoa consegue respeitar melhor aquela regra. Porque senão vai falar assim, tá lá no Código Civil. O Código Civil é lá de 2002. A gente tá em 2020, vida nova. Não quero mais saber desses negócios. Né? Então tem sempre essas histórias. A lei é velha, não é aplicado para isso. Então, se você coloca na lei nova, é um reforço para a pessoa, um incentivo para ela cumprir. Então eu penso que seria interessante isso daí. Né? E daí, então, a primeira dica que a gente dá quando dá tudo errado, tem inadimplemento e tudo mais, é a renegociação. É você buscar a renegociação. Né? E aqui tem muito interessante que tem alguns autores que defendem o dever de renegociação das partes. E isso pode ser até estranho num primeiro momento. Por quê? Porque pode dar a entender que as pessoas precisam renegociar o contrato. Ela precisa revisar tudo. Não é essa a ideia. A ideia é a seguinte, que as partes teriam o dever de dar início à renegociação. Então, se eu tenho um contrato com a Mônica e a Mônica aí está inadimplente, ela teria o dever de entrar em contato comigo, ou eu entrar em contato com ela, e a gente começar a conversa. Pelo menos falar, olha, vamos renegociar? E se não der certo, cumprido o dever. Vamos, então, agora para as vias judiciais, decidir de alguma outra forma, ou até mesmo rescindir esse contrato. Então, a gente tem aí essa opção que está sendo a mais, vamos dizer assim, orientada pelos advogados atualmente, que é renegociar. Prática do que eu estou vendo, está adiantando nada. Essa que é a verdade, infelizmente. Não está adiantando nada. Porque as partes se sentam... Mas tá difícil. O uso dos meios alternativos é sempre bem-vindo, né, Zé? As conciliações, mediações. Mas acho que chega um momento, em especial esse da pandemia, né? Em que os ânimos já estão exaltados e os medos econômicos para todos os lados. Às vezes o próprio ânimo de conciliar está prejudicado. Não obstante, a gente sempre indique que esse ainda é o melhor caminho, né? Pelo menos o primeiro, né? E não partir logo para o judicial, mas até compartilhe do seu entendimento de que está adiantando muito pouco. Até exato. A gente tem indicado porque a gente não sabe qual o posicionamento dos tribunais nesse momento, né? Na revisão judicial, até porque também é demorado. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado o caso antes de realmente levar para o judiciário. Sim, né? E às vezes a pessoa também já fez muita concessão na vida em questões extracontratuais, né? Então ela já concedeu isso, concedeu aquilo, ela falou assim, ainda mais essa eu vou conceder, né? Então dificulta a renegociação. E essa questão dos tribunais, do posicionamento, eu estou assim feliz em alguns pontos e um pouco espantado em outros, tá? Num ponto que eu tô assim... É novo para todo mundo, né? É novo para todo mundo, sim. E uma parte que eu tô ficando assim feliz, e daí as pessoas talvez até fiquem bravas, mas eu já vou explicar o porquê, é a questão de que, pelo menos o Tribunal de Justiça de São Paulo, na área empresarial, as varas empresariais estão sendo bastante duras nessa parte de revisão contratual, né? Ou de onerosidade excessiva. Não estão permitindo para as empresas isso.
E aí você vai falar assim, nossa, mas então você está querendo quebrar todas as empresas do mercado? Não, tanto que eu sou bastante favorável à análise econômica do direito, parte empresarial. Acontece o seguinte, que se pandemia virar agora desculpa para tudo, ninguém cumpre mais nada. E daí é uma cadeia que começa a destruir lá na parte empresarial e vai chegar na gente consumidor. Então, começa lá. O empresário fala assim, ó, não vou pagar. Então chega lá aquele que é o primário, fala que não vai pagar, concede para ele. O secundário vai falar, também não vou pagar. Terciário, não vou pagar. Daqui a pouco, para onde que vem a conta? Vem para o consumidor. Porque é que nem, vamos dizer assim, ICMS, é para frente. O negócio vai jogando para frente. Até que uma pessoa não consegue mais jogar para frente e estoura todo o prejuízo nela. Então eu acho que aí você tem que preservar a cadeia de consumo, a cadeia de mercado, que é muito perigoso mesmo você fazer essa avaliação, simplesmente é pandemia, tá uma situação difícil, precisa salvar a empresa. Não, tem que olhar caso a caso. E o que eu, pelo menos dos casos que eu já verifiquei, nos casos específicos lá, realmente não era situação de revisão ou onerosidade excessiva. Então, eu dou até um alerta para alguém aí, talvez seja empresário, tudo mais, está preocupado. Pode ser que o seu caso seja. Pode ser a situação. Precisa fazer uma avaliação com calma. Mas não é para sair correndo no judiciário só porque você teve uma dificuldade, porque vocês têm uma coisa que seria um direito, mas por vezes se torna um problema na sua vida, chamado risco empresarial. Você, no momento que abre a empresa, você faz contrato empresarial, você assume um risco. O risco de ter lucro e o risco de ter prejuízo. E às vezes o prejuízo é tão intenso que pode levar à falência. Mas isso aí está dentro dessa ideia do risco, né? Zé, tem uma pergunta aqui, a Amanda Ventura, ela fala assim, em relação à rescisão contratual, em questões da multa, supondo que haja uma multa de quebra de contrato, ela pode ser cobrada na íntegra ou precisa ser negociada? Ela complementa dizendo que muitos falam que em tempos de pandemia bate-se numa tecla que não se pode cobrar multa. E acho que é justamente essa ideia de que pandemia é causa de pedir genérica para tudo e que, portanto, o juiz vai sempre pela procedência, pela pandemia genericamente, né? E as multas estão vigentes nos contratos, elas, primeiro, acho que pode ser negociada, né, Zé? Quero que você fale sobre isso. Sim. E depois que não é uma razão única, sem analisar concretamente o contrato para dizer se cobra ou não essa multa, né? Sim, a gente tem que sempre pensar que assim, o que está vigente para nós e que precisa ter, e se isso derrubar, a gente está num problema seríssimo em questão de país aqui, é o princípio da preservação dos contratos. Então é aquilo lá, existe contrato, faz lei entre as partes e precisa ser cumprido. Ainda que eu tenha feito aquela defesa do inadimplemento eficiente, mas veja, de certa maneira, você está cumprindo, pagando o valor da rescisão, valor da multa, as indenizações, para poder contratar com terceiro. Então você tem que cumprir o contrato, ainda que seja para se desfazer dele. Então a multa, ela tem que ser paga. O que eu digo assim, o que você pode fazer é, dada a multa, se for exagerado o valor, diante das circunstâncias, é negociar. É buscar a parte contrária e falar assim, olha, tudo bem, na época que a gente fez o contrato, estava interessante essa multa, mas agora a situação se alterou. Ainda que possa estar na área normal, vamos contribuir para ser uma boa reputação, para a gente ter um contrato futuro, para a gente poder, então, negociar, para não ficar aquela situação de quebrei o contrato com você, nunca mais quero ver sua cara e mais, vou começar a falar mal de você para o mercado. Exato, de indicação, não indico mais você. Muito na área de eventos, né? Exato. Casamentos, aniversários, é o que eu tenho mais acompanhado aí, essa questão de alterações de datas, de vai cobrar multa, não tem a data, o salão não tem mais a data, né? Inclusive, eu assisti uma live do Zé com uma profissional de eventos, né? Que falava exatamente dos contratos de eventos. E aí, se você puder, inclusive, falar um pouquinho sobre isso, as pessoas que tinham um contrato, né, de casamento, e aí teve que adiar, talvez. E aí surge essa dúvida, né? Quando for a época, por exemplo, o ano que vem, aí o valor do casamento já é outro. E aí pode ter essa alteração, né? Vai ser cobrado a mais ou não vai ser mantido o valor. Como fica na situação de eventos, por exemplo?
A gente tem, na verdade, exemplos de tantos contratos, né, Zé? Tem locação, tudo, mas nesse momento vamos... E mais uma vez a pergunta. Se o proprietário, né, por exemplo, um salão, não tiver a data, nenhuma data disponível, então como que ficaria essa questão aí da rescisão? Então, aí é bem complicado porque a gente não tem uma resposta certa e única para resolver esse problema, né? Porque é o depende, né? É o depende. Porque o que acontece? Se eu falar para vocês assim, tem que rescindir mesmo, um lado vai sair prejudicado com certeza. Se o outro falar assim, não, vai ter que cumprir o contrato à força, vai ter prejuízo. Então, o lado do contrato de evento, eu acho que é um dos mais complicados aí de você ajustar. E depende muito mesmo de boa vontade e bom senso das partes. Então, é aquilo lá, não tem como fazer a celebração agora, pensa em colocar para uma data posterior. Tá colocando na data posterior, coloca um complemento no preço, porque você sabe que não só aquele que vai ser aí beneficiado pelo evento está sendo prejudicado porque vai ter que fazer evento depois, mas aquele que também vai cuidar de todo o evento, ele vai ter um gasto a mais. Sim, tá dentro de certa forma do risco? Tá, mas é uma situação aí muito excepcional. Eu acho que precisa mesmo ter essa compensação dos dois lados. Então é aquilo lá, não exagerar na cobrança do preço, não cobrar o valor cheio dos gastos a mais que vai ter posteriormente, mas ao mesmo tempo também permitir essa remarcação aí também sem gastos exagerados. Então eu acho que tem, assim, os dois lados têm que abrir um pouco mão do seu direito completo, né, da sua prestação completa aí, para poder fazer funcionar esse contrato. Não deu certo? É um contrato complexo, né, Zé? É um contrato complexo que o primeiro contrato originário, por exemplo, um casamento, ele se subdivide em outros contratos. Porque aí, de repente, o cerimonialista é aquele que faz o serviço completo e ele contrata o buffet, o fotógrafo, o vídeo, lembrancinha e doces, e aquilo vai se subdividindo, né, em outros contratos tais que eu preciso ter um equilíbrio tão grande, né? E uma negociação tão equilibrada para que a gente consiga chegar nesse bom senso, né? De preservação da boa convivência, né? Do bom relacionamento entre as partes para manutenção do negócio, né? No futuro. Exato. E aquilo lá, se a gente fosse levar ferro e fogo o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor aí teria razão. Porque tem que pegar o artigo 6º, inciso 5º, e fala assim, é fato superveniente, mudou o equilíbrio. Fornecedor, faz o que você tem que fazer aí forçado e não tem que discutir. Pô, se levar desse jeito, você quebra o mercado de consumo inteiro dessa forma, né? Então, eu acho que você tem que ser feita uma leitura desse inciso 5º aí, que ele foi pensado em situações normais. Então, daí nessas situações normais, realmente há uma alteração superveniente, o fornecedor assume o risco. Agora aqui, a gente não pode falar para ele assumir um risco anormal, extraordinário. E por isso, então, ele precisa, o consumidor também acaba arcando um pouco com esse prejuízo, né? Nós temos aqui uma pergunta do Dr. Paulo. Ele fala que o contrato de turismo também está passando por inúmeras dificuldades no seu implemento, inclusive com companhias aéreas, que vem decretando falência. Ele perguntou se existe alguma dica para esses consumidores. Legal. A dica, primeira dica é lá, entrar em contato com a empresa, né? Para ver qual alternativa que eles estão propondo, se eles têm algum plano aí, se eles estão pensando em alguma coisa. Eu vou dizer, eu pessoalmente, eu tinha uma viagem marcada agora para julho, né? Com uma empresa aérea e tudo mais, e por causa da pandemia não pôde mais se realizar, até porque o aeroporto da cidade lá está fechado, não posso ir. E daí, então, eu entrei em contato com a empresa aérea. E ela falou assim, não, olha, a gente, então, transforma em pontos a sua passagem e tudo mais, a gente estorna parte do valor e agora você pode usar daqui no próximo ano. Eu falei, tá bom, uma forma de resolver, provavelmente vou ter que fazer essa viagem posteriormente, dentro de um ano mesmo, se a pandemia me permitir, né? Mas, então, a gente, é uma boa alternativa, aceitei. Então, acho que a primeira coisa é fazer essa negociação. Não conseguiu, a empresa não está dando nenhuma chance, nenhuma abertura. Primeiro que já é uma conduta besta dela, né? Uma besteira. Porque daí ela está destruindo a sua própria reputação, né? E hoje na internet destruir reputação é questão de horas.
é um tweet, acabou a reputação da empresa. Se a pessoa começar a compartilhar. Vídeo recentemente lá, aquela pizza do Subway. Não sei se vocês viram esse caso da pizza do Subway. Pois é. Né? Um cara nunca fez nenhum tweet, ele postou um só. Reproduziu de um jeito que acabou. Eu, por exemplo, nunca peço pizza do Subway. Eu nem sabia que tinha pizza lá. Agora que eu fiquei sabendo, não vou comer mesmo. Eu pensei a mesma coisa. Então, veja, destruiu a reputação. Então, eu acho que tem que fazer isso. Mas se não fez nada, não tem mesmo o que fazer, eu acho que é o caso de, infelizmente, procurar o judiciário. E daí é procurar juizado especial e mostrar realmente essa situação. Mostrar, então, que está havendo esse desequilíbrio, que não está tendo aí nenhuma alternativa, para tentar forçar, pelo menos em uma conciliação, uma audiência de conciliação, né, alguma proposta. Se não for dessa maneira, pelo menos tenta arbitragem se tiver prevista no contrato arbitragem. Ou então propõe-se fazer uma arbitragem, se for o caso. Mas aí depende muito do valor do contrato e tudo mais para pagar um tribunal arbitral pelo serviço, que pode ficar caro. Né? Mas então, tudo isso daí... é agilidade também, né? Sim, que daí você ganha nessa celeridade. Para tentar resolver. Eu tive 2 experiências esse ano. Uma com a empresa aérea, que aí as duas eu consegui a negociação. A empresa aérea, na verdade, a gente remarcou para outubro, vamos tentar viajar, né? Se Deus quiser vai estar tudo bem. E na outra era uma agência, e aí eles devolveram todo o valor que a gente pagou, está entrando agora como crédito no cartão. Inclusive, eu fiz ligar durante a semana para dizer que eu não quero crédito, porque quando que eu vou demorar para usar o crédito no cartão? Que eu quero que realmente estorne o valor. Mas nas 2 oportunidades, negociou de... Não tive que levar para o judiciário. Então, só para vocês terem uma ideia, desse caso meu da empresa aérea, foi parte do valor, foi crédito, foi pontos, e a outra parte estorno. Só que o estorno vai ser só daqui 1 ano. Eles vão falar, pô, sacanagem, eu tive que pagar tudo na hora, eles vão ter que me pagar 1 ano. Mas eu mesmo comecei a ver notícia na internet, que eu vi, olha, a empresa tá mal das pernas. Eu sei que o meu valor é ínfimo perto das dívidas que eles têm, do fluxo de caixa que eles têm. Mas eu pensei, olha, se eu ficar querendo também forçar a barra e todo mundo quiser forçar a barra, a empresa também fica sem caixa. Daí ela não vai poder mais prestar o serviço lá pra frente. Pronto, vai ser pior para todo mundo. Né? É o bom senso, é o ceder também. A gente também não pode querer tudo Exato. A minha irmã acabou de entrar aqui na live e aí ela engravidou e fizemos aí a organização da festa de casamento em 3 semanas. Tudo pronto, lindo, maravilhoso. A pandemia. Vamos remarcar o casamento. Nossa. E aí marca uma data, marca para outra e não vai. E foi muito interessante, ela também é advogada, e um momento tivemos um contratempo com o consumidor, ela me respondeu assim, olha, eu entendo o posicionamento dele, ele é buffet, ele vai ter os gastos com os alimentos, que realmente, ano que vem, a gente sabe que existe, né, o aumento, e eu acho que a gente tem que ir no bom senso. Vamos conversar aí de um valor, colocamos aí um adendo no contrato, então o buffet, nós colocamos esse reajuste. Os outros fornecedores que não tinham este diferencial ou não tinham prestado serviços ainda, manteve. Mas o buffet nós colocamos esse reajuste. Ela falou assim, temos que ter bom senso. E ela passando por isso, ela advogada, ela falou, não, pode colocar que eu pago. Então é isso que a gente precisa entender. Né? Em todas as áreas, o bom senso ele precisa ser prevalecido. Exato. Desculpa eu te interromper aqui, só queria dar bom dia para o nosso presidente da OAB aqui, doutor Vanderlei, também entrou. Legal. Bom dia, doutor Vanderlei. O celular está longe e aí eu não estou conseguindo ver todo mundo, então, gente, um beijo para todos. Temos uma pergunta aqui muito interessante, vamos ver. Primeiro agradecer também a presença do doutor Vanderlei e a Amanda. Lá do escritório também, ela tem uma questão de casamento, né? O problema dela com fotógrafos. E aí eles prestaram serviço, mas aí tiveram que cancelar justamente por questões de datas. Então, é possível essa cobrança de trabalhos que já foram feitos? A gente ter esse desconto? Acredito que sim. Se já teve alguma atividade despendida, se teve algum gasto anterior, eu acredito que algum valor pode ser devido sim.
É que nem pensar o seguinte, de comparar com um advogado. A pessoa vem e faz uma reunião com você, faz uma consulta qualquer e combina que vai ter o processo. Então, vamos dizer que por algum motivo, vamos dizer, o tribunal fechou, né? Veja, aquela consulta, ainda que você tenha cobrado a consulta, obviamente, porque a OAB obriga, inclusive, que você cobre a consulta, né? Ainda assim, você teve um trabalho de pensar no caso, começar a preparar a petição, montar o negócio, né? Juntar os documentos. Você teve um trabalho intelectual. Se você teve tudo isso, isso precisa ser remunerado também. Então, se o fotógrafo teve algum tipo de preparação, esse valor equivalente a essa preparação precisa ser cobrado também. Eu acredito que sim, tá? Agora, obviamente que não pode ser um valor exagerado ou próximo do cheio, porque a atividade de fotografar em si, né, tudo mais, não foi realizado. Daí, de novo, bom senso, reequilibrar as prestações de ambos os lados, né? Perfeito. É sempre isso. O caminho, eu falo que é muito interessante que as lives, quando nós vamos caminhando para o final, e as meninas vão concordar comigo, a gente sempre entra nesse contexto do bom senso, do equilíbrio, da busca da melhor solução para ambas as partes, ainda que haja sempre uma discussão jurídica, mas que possa atender aquela necessidade daquele momento. Dado que quem culpa, né, desse vírus nos assolar dessa maneira. Exato. E também não poder ser isso utilizado como uma saída, né, assim, mais oportunismo do que necessidade de se utilizar essas questões para pedir as revisões meramente por pedir, né, para se aproveitar da situação. Um exemplo, desculpa, a doutora Cíntia, a gente recebeu um cliente aqui na semana passada, só para ilustrar, e ele disse que gostaria de fazer uma revisão, ele comprou um apartamento e ele gostaria de fazer uma revisão do contrato. Ah, bacana, mas eu estou desempregado, não, interessante, vamos pensar. Ah, mas eu estou inadimplente desde dezembro. Então, assim, mas espera aí. Então, assim, como você quer fazer a revisão? Não, porque agora na pandemia eu sei que eu não preciso pagar. Não, imagina. Entende como veio banalizado tudo isso? Imagina, aí não tem como, porque não está tudo fechado desde dezembro. Exato. Aí, infelizmente, coisas antigas, né, para dizer, olha, mas é por conta da pandemia. Aí você vai pegar o caso concreto, inadimplente de um ano e meio, já abandonou a coisa. Então, o advogado, que é o primeiro juiz da causa, deve fazer essa leitura mais sensata, né, Zé? Antes de encaminhar para o judiciário esses pedidos que não sejam realmente fundamentados, né? Sim. E para vocês terem ideia, eu fiz um estudo junto com outros colegas. Inclusive, olha só que coincidência, eu vou falar disso agora. Aqui, ó, o Danilo Mergulhão, ele entrou agora há pouco aqui na live. Eu escrevi junto com ele e outros colegas quando eu estava fazendo doutorado, ele também estava fazendo doutorado e tudo mais. Né? Aliás, um abraço aí, Danilo, saudade, ele é lá de Recife. Lá, né? Fui uma vez da palestra lá com ele. Gente boa, gente fina pra caramba. Entende muito também de contrato empresarial, tá encerrando agora o doutorado dele. E nós escrevemos um artigo, foi publicado no livro depois. Até tô com o livro aqui, ó. Esse aqui é Fundamentos Econômicos do Direito de Empresa. Né? Então são vários autores aqui e tudo mais. E a gente pegou desde 2003 até 2000 e agora, hein? Foi acho que 2017 ou 2018. Foi 2018. Até 2018. E verificamos todos os julgamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo, das varas empresariais e do STJ, que envolvia revisão de contrato e onerosidade excessiva e tudo mais. Olhamos todos, sim, todos os processos, um por um. E verificamos o seguinte, que a taxa de revisão por esses tribunais é quase nula. Tribunal de Justiça de São Paulo não revisa praticamente por nada contrato empresarial. Os casos que ele revisou foram assim, casos em que era gritante. Você fala para a pessoa, você fala, por que você assinou esse contrato? Você estava muito louco na hora que você assinou isso aqui, porque é muito ruim, né? E o STJ não revisou nenhum contrato. Nada. Então, contrato empresarial, esquece, tá? Contrato de consumo, a história é outra. Contrato de consumo, a gente tem muitas revisões de cláusula. Aí, porque o Código de Defesa do Consumidor realmente age aí, é bastante ativo. Mas equilíbrio entre as partes, contrato civil, contrato empresarial,
revisão é quase nula, né? Então, por isso que é muito perigoso esse pessoal que acha que vai dar certo revisar contrato civil, tudo mais de qualquer jeito, que vai incorrer nesses problemas. A chance de sucesso em contrato de consumo é maior, mas civil empresarial é muito difícil. Né? E um outro contrato também que chama muita atenção e é corriqueiro para nós, e aí nós temos quanto? 10 minutos? 10 minutos. Sim. Uma locação, né? Uma realidade muito, muito próxima para as pessoas que estão assistindo, para os advogados, né? A locação, seja comercial, residencial, alguma dica em relação às locações? Ó, infelizmente cai na mesma resposta, basicamente. Pelo amor de Deus, tenham bom senso e renegociem. Por quê? Senão você vai ter que dar na mão de um juiz. E colocar na mão de um juiz para fazer essa renegociação, essa revisão do contrato aí, significa que é um terceiro que não está envolvido, não sabe as peculiaridades, só conhece a verdade dentro do processo e ele vai estipular um preço. E daí vai falar assim, olha, então aqui a locação vai ter que ser de tanto. Daí desagrada um lado, desagrada o outro. Mais ainda, por mais que a gente tenha processo eletrônico, o processo é demorado. Se você não conseguir uma liminar para diminuir o preço, para aumentar o preço, seja lá o que for, você vai ficar bons meses, se não anos, recebendo aquele valor que para você é insuficiente. E você vai estar travado, porque você não tem agora nem como renegociar, nem como acionar o judiciário de alguma outra forma. Vai ter que ficar aguardando. Então, acho que a melhor coisa é renegociar. Entender, então, que a parte contrária tem uma dificuldade e você faz aquele acerto. E veja, a gente tem tantas formas diferentes. Pensa assim, por exemplo, olha, por alguns meses deu uma diminuição, ou então de uma outra taxa, alguma outra coisa que é cobrado daquele locatário, ou então o próprio locador faz a retirada da isenção daquele pagamento, compensa depois com alguma outra verba que tem que se pagar. Pensa uma coisa diferente, sabe? Eu acho que cada caso concreto tem formas alternativas diferentes de simplesmente diminuir o valor do aluguel. Faz uma parcela diferente, paga 2 vezes no mês, separado, não sei. Né? Eu acho que tem São dicas preciosas, né? E não conseguindo resolver de forma amigável, né? Tendo que levar isso realmente para o judiciário, acho que a parte tem que se preocupar mesmo com as provas que ela vai apresentar. Tudo isso, eu estava acompanhando um caso do TJ, que eles não conseguiram fazer essa negociação do aluguel, era um restaurante em São Paulo, e o proprietário não deu nenhum desconto, e aí no judiciário o juiz disse que tinha que descontar 70% do valor do aluguel, porque ele juntou, além de todas as publicações de jornais falando da pandemia, né, de todas as determinações do governo de São Paulo de fechar, ele juntou a perda financeira que ele teve. Ele está trabalhando com delivery, mas não é a mesma coisa do presencial. Então, ele juntou a perda que ele teve e ele conseguiu, com uma liminar de uma redução de 70% no valor do aluguel. Mas eu estou querendo dizer que as provas são importantes. Exato, né? Porque não adianta mera alegação. Né? Fala assim, tá ruim, pandemia é caso notório, e por ser caso notório eu posso alegar isso. Não preciso fazer prova, máximas da experiência, né, para o juiz. Zé, o doutor Paulo perguntou se vai ter um sorteio de um livro autografado. Posso fazer, eu posso fazer. Pra gente sortear, Zé? Eu posso fazer, ó. Posso fazer do inadimplemento eficiente aqui. Pode ser? Pode ser? Mas daí eu não sei como é que faz aí. Do doutor, e aí no mês do advogado a gente faz um sorteio. Pode ser, Fechou. Nós Pode teremos ser, então. a post especial aí, mesmo advogados, com várias lives sensacionais. Então, nós faremos o sorteio do seu livro também. Beleza, fechou então. Que honra, que honra. Obrigada, Legal. doutor Paulo. Temos 5 minutos. Vamos encerrar, né? Antes que o Instagram derrube a gente. Nos corte, Zé, que delícia de conversa nesse sábado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, pelo bate-papo. Se você quiser fazer umas dicas finais para os advogados que estão nos assistindo, para os empresários, se tiver alguém aí, né? Que tiver alguma dúvida,
Diga aqui pra gente encerrar. Bom, primeiro vou agradecer a vocês pelo convite, fiquei muito feliz, foi muito gostoso bater um papo. É um tema que eu adoro, né? Afinal, portanto que eu escrevi tudo esse monte de coisa sobre contrato, que eu adoro parte de contrato. Né? Então, pô, foi muito bom, adorei participar mesmo. Né? Que seja a primeira de muitas, aí de outros, precisamos pensar outros temas aí, né? A gente pode falar muita coisa aí legal. Daí até a gente pode participar também lá no canal meu do YouTube, alguma outra coisa, a gente pensa lá. Daí as convidadas serão vocês, aí não. Né? Então... E aí, o que eu dou de dica assim, para os advogados é aquela paciência na resposta para o seu cliente. Calma. Né? Ele já chega lá porque ele vai chegar desesperado, ansioso, querendo mudar toda a situação contratual. Tenha sempre em mente essa ideia. Tem que se manter a base objetiva do negócio. O contrato ele deve ser preservado. Agora, excepcionalmente, a gente tem essa questão da revisão. Se você tiver isso em mente, você consegue identificar e filtrar quais casos devidamente você tem que levar para o judiciário e quais casos você precisa forçar talvez uma renegociação, uma conciliação. Né? Porque é muito difícil falar, então, dessa maneira, de forma geral, e utilizar essa explicação genérica de simplesmente pandemia resolve qualquer contrato, pandemia permite revisar qualquer contrato. E para as pessoas que estão aqui todos assistindo e tudo mais, aí agradeço muito a audiência. Inclusive, num sábado de manhã, estou vendo que tá tudo tomando café, né? Panqueca, comendo cremogema e tudo mais aí, né? Então, todo agradeço mundo gosta muito. De um cafezinho, né? Então. Nos prestigiando. Zé, muito Então, obrigada, viu? Obrigado vocês. Vai estar convidado para as próximas lives, que a gente tem muito tema. Eu falo para as meninas, enquanto nós estamos em um tema, a minha cabeça já está aqui, ó. Ótimo, é só pensar um tema aí, eu convidar que eu já venho aqui já para falar com vocês, tá bom? Valeu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nossos amigos advogados, meus alunos que estão por aí, que eu já vi vários, não consigo nem nomear todos, mas muito obrigada a todos. Queremos agradecer para os nossos familiares que estão sempre presentes, a minha mãe, um beijo. Agradecer os nossos amigos de faculdade que também entraram, né? Sim, Esse sim. ano, então a gente completando. Aqui, ó, minha filha, Larissa, A gente completando esse ano 10 anos, eu já pensei em vários TBTs ali, de fotos da formatura e de outros anos. Ó, cuidado com o que você vai desenterrar, hein? Um pingão, como é que é? Uns bota fora lá. Então. Dependendo da foto, acaba com a reputação. Né? Esse povo do direito sabia fazer festa, hein? Sabia mesmo. Obrigada, Zé. Obrigado. Valeu, Zé, gente. meu marido querido, por estar lá cuidando do nosso filho. Obrigada a todos, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.